bom dia a todos. Eu ouvi dizer sobre como é que fala, o jejum intermitente. Alguém pode me explicar se esse é um método bom de melhorar a saúde ou se isso é balela, se ouve falar? Esse jejum intermitente ele pode ser de 5 a 6 horas ou até um pouco mais, se for possível. Gostaria de saber sobre isso, se alguém pode me informar. Dani, quer começar? Esse que é o seu tema. Então, tem muitas coisas que saem, né, na mídia e diversas coisas que realmente não tem tanta comprovação científica realmente, tá? O jejum intermitente, ele... Não acho ele certo, tá? Eu acho que é uma forma que você está privando o seu organismo por muito tempo. Na realidade, eu acredito que nem sejam só por 5 horas que é feito, tá? Pelo meu conhecimento, é mais tempo ainda de privação. E não é uma coisa que eu vejo que realmente, bioquimicamente, pelo teu corpo, a sua fisiologia aceitaria um período de tempo muito longo de privação, tá? Não acho que seria um caminho interessante de ser seguido, tá? A partir da nutrição mesmo, falando de... Que melhora, como é que fala, a condição, o próprio organismo começa a trabalhar a seu favor e eliminar as toxinas do organismo. Que melhora quando você faz esse jejum. Eu não sei se isso é verdade, por isso que eu estou perguntando. Que você pode ter outro tipo de escolhas alimentares. Não precisa necessariamente você ficar de jejum por longos períodos, né? Mas sim, se você tiver uma alimentação mais equilibrada, você não precisa desse tempo todo. Não precisa de sofrimento todo. Precisa de sofrimento, exatamente. Eu acho que você equilibrando isso... Você também o teu corpo tem a capacidade também de eliminar toxinas, tendo um outro equilíbrio alimentar. Não precisa estar fazendo esse período longo de jejum, né, para o teu corpo. Não vejo necessidade, assim, ao meu ver, né? Não sei se o doutor teria algum outro... Alguém gostaria de fazer? Meu parecer, não sinto que... Eu sigo muito a linha do que ela está dizendo. O jejum intermitente, primeiro, ele não serve para todo mundo. Eu fico imaginando um diabético fazendo isso. Ele acabou de tomar a primeira carga de insulina, ele faz isso. Eu vou encontrar ele lá naquele pronto-socorro que nós colocamos, né? Então, eu vejo o jejum como realmente um possível detox para o organismo, mas se ele feito com clareza. O colega da medicina chinesa, com mais propriedade do que eu, vai dizer que ao final do dia, se come até o sol se pôr. Até o sol se pôr, você pode se alimentar muito bem, ele vai falar com propriedade. E depois eu posso trazer aquele momento como um bom jejum. Eu não acredito que o jejum intermitente sirva para todas as pessoas. Muitas das vezes, quando você está com baixa de energia, você se alimenta menos e se recolhe. Se eu tomar essa medida como um bom jejum, de me alimentar menos e me recolher, para que o corpo dê manutenção dessa energia, para que aquele ciclo que o colega falou, das propriedades, dos ciclos da medicina chinesa, ele venha se completar, isso vale mais que um jejum intermitente. Isso eu tenho certeza. Porque o organismo, ele cicla, né? Se de forma equivocada eu faço um jejum intermitente num horário onde o meu rim precisa de energia, ou o meu estômago precisa de um alimento, voltando na linguagem convencional, será que eu estou fazendo isso da melhor forma? E lembramos, uns são noturnos e outros são diurnos. Fica difícil generalizar um jejum dessa forma. Esse é um crivo médico. Tá? Tudo se complementa. Não disse de forma alguma que o jejum não é bom, mas um jejum com préstimo, com cautela. Acho válido. O intermitente eu tenho meus receios. Eu acho que se a gente for analisar em termos de medicina chinesa, a gente tem que buscar a questão da harmonia, né? Do equilíbrio. E hoje nós estamos observando as seguintes questões. Tudo faz bem para todo mundo, né? Então, assim, esse tudo faz bem para todo mundo não é verdade. Correto. Porque a minha interação
é diferente do meu colega. Então eu preciso também começar a me estudar, começar a perceber aquilo que me faz bem daquilo que não faz. E por que a gente tem essa dificuldade? Porque o nosso campo mental, ele está muito ocupado. A gente não tem, não é que a gente não tem tempo, eu acho que a gente não prioriza, né? Porque na vida é tudo questão de prioridade. Então assim, a gente às vezes não prioriza essa observância. E a questão do jejum, às vezes muito mais é o que se põe para fora do que o que se põe para dentro, né? A gente está muito preocupado nessa questão do se alimentar, mas pouco preocupado com as questões do pensamento. Eu vou dar um exemplo, se vocês me permitem, um exemplo prático do que significa um alimento que não me faz bem, de um alimento que me faz bem, mas quando eu coloco isso na minha mente. Se a doutora me permite, posso fazer um exercício prático disso? Do que significa o jejum ou não jejum? Então, por favor, doutora, fique de pé aqui, por favor. Eu vou pedir que a doutora lembre de um almoço maravilhoso que você estava com pessoas que você ama. Lembrou? Uhum. Ok. Você se lembra do prato? Tenta lembrar aquele prato que estava lá na mesa. Sim. Lembrou? Tu gostou dele? Sim. Ok, então você vai fazer assim agora, o indicador com o polegar, tá? Agora eu vou tentar abrir isso daqui, tá certo? Vou tentar abrir, você vai tentar segurar ao máximo. Tá. Você vai pôr força e não deixar eu abrir aqui. Só que tu vai lembrar daquele momento, me lembra daquele momento, se transporte para lá na sua cabeça. Ok, não deixa eu abrir, vai comendo aquela comida lá, tá certo? Ó, eu tenho mais força que ela, eu sou um faixa preta de Aikido, tá certo? Eu tenho força. Olha, eu não estou conseguindo, ó. Continua comendo aquela comida, eu não estou conseguindo. Aquelas pessoas você ama, não ama? Elas são lindas, maravilhosas. Você queria estar lá agora, a mulher está mais forte agora, está mais forte. Gente, ela é muito, olha, meu dedo até deu cãibra. Tá? Então vamos entender o que é jejum, vamos desmistificar isso. Tá legal. Agora, você lembra de um almoço que você não gostou, que a pessoa era chata, só ficava falando mal dos outros? Aqueles almoços que a gente sai na hora do serviço, sabe? O almoço de empresa, que todo mundo vai para falar mal do chefe. Todo mundo faz isso, ou já fez algum dia, né? A gente vai aprendendo a não fazer, mas em algum momento a gente aproveitou o almoço para largar a lenha no chefe. Então, lembrou? Aquele cara mala. A comida nunca é boa do lado de uma pessoa chata, né? Então vamos lá. Põe a força e lembra daquela situação. Não dá, gente. Ela não consegue. Ela não consegue. Pode lembrar daquele almoço horroroso. Não dá. A gente não combinou nada aqui. Não consegue parar de rir. Também. Agora, não, ele não consegue mesmo aqui, ó. Pode lembrar lá daquele almoço. Vai. Sabe? Não vai, ó. Não dá. Tá? Porque tudo está aqui. Tudo está aqui. Se eu estou numa situação de dificuldade no meio do mato, eu preciso comer um preá, vai ser o melhor prato do mundo, porque eu coloquei isso, que o meu organismo está preparado para aquilo. Tá certo? O mesmo acontece se eu estiver comendo ao lado de alguém que eu não gosto. Vamos comer ao lado de alguém que você não gosta, porque sempre tem alguém que a gente não gosta, né? A gente não fez curso para querubim ainda. Então vamos lá, aquela pessoa que não é legal. Tá. Quem aqui que você gosta muito? Aponta uma pessoa que você tem muito apreço aqui. Soraya. Tá, Soraya, quer ver? Ó, se senta numa mesa com a Soraya. Agora, ó aqui, Soraya, eu não consigo abrir. Qual comida que você não gosta? Qual comida que você não gosta? Que eu não gosto. Uma que você não gosta. Uma que você não curte muito, então. Carne vermelha eu não gosto. Carne vermelha com a Soraya, vamos lá. Carne vermelha com a Soraya, aqui, ó, a força continua. Qualquer prato com a Soraya é bom. Então, tudo, gente, tá aqui. Então, jejum, vamos repensar um pouco desses valores, tá certo? Um feijão com arroz e um ovo frito ao lado de alguém que a gente ama, faz toda a diferença. Se eu comer preocupado, preocupação é estômago. Quando eu fico muito preocupado com alguma situação que me causa medo, pavor ou pânico, o meu estômago ele começa a baixar a energia, ele não processa o alimento. Se tu comer um rato com alguém que você ama e você ganhou na loteria, você digere esse rato. Isso é verdade. Aliás, é um prato maravilhoso. Tem que amar muito, branco, né? Ao molho branco, então, é maravilhoso. Quem mais, gente? Então, vai lá. Muito bom. Sensacional. Aí a dica aí, ó. Haja amor, hein? Haja amor. Vai lá. Olá. A minha primeira pergunta é sobre nutrição.
você falou que seria interessante a gente aumentar o consumo de alimentos que venham da natureza. Mas eu me preocupo com a questão dos agrotóxicos. É fato que se o alimento, a verdura ou legume passa pelo cozimento, a gente consegue eliminar parte desse agrotóxico ou não? Isso é um mito. A segunda pergunta é sobre longevidade. Existe hoje uma moda de consumir suplementos vitamínicos para combater os radicais livres, aumentar a energia, consumo de colágeno para melhorar a pele. Pensando em termos de longevidade, de saúde para o corpo, esses suplementos, essas cápsulas, são viáveis? São essas. Muito bom. Ok, vamos Vai lá. lá, Dani. A primeira pergunta seria a parte de agrotóxicos, né, que você comentou. O ideal é que a gente sempre escolha, né, alimentos que mais orgânicos, enfim, que não sejam passados que não tenham os agrotóxicos. Então, se você puder realmente estar fazendo a escolha dos orgânicos, seria a melhor escolha, tá? E a questão, não sei se respondeu a sua pergunta, era isso que você queria saber, mais ou menos, né? Que alimentos da terra, sem os agrotóxicos, seriam mais saudáveis para o nosso consumo, né? E a parte de vitaminas, minerais, se tiver necessidade, sim. Tá? Então, eu no consultório acabo indicando alguns suplementos, sim, para os meus pacientes, quando eu vejo realmente que tem a necessidade de você estar integrando algo a mais, que ele não está conseguindo alcançar todas aquelas necessidades com alimentação. Tá? Então, por exemplo, ômega 3, que é cápsula de óleo de peixe. Tá? Por quê? Na própria alimentação, isso avaliando a rotina alimentar daquela pessoa, realmente a gente vê que está ocorrendo realmente uma falta. Tá? A pessoa não está com consumo, está com consumo mais baixo, enfim, aí a gente vai reavaliar a necessidade, tá? E não uma coisa assim de chegar e realmente começar a tomar de uma forma aleatória, enfim. Tem alguns exames que a gente pode também estar vendo a necessidade de estar suplementando, né? Mas de uma forma equilibrada. É claro que você não vai só se suplementar e deixar de se alimentar. Então, você vai estar comendo também os nutrientes necessários e, se houver a necessidade, a gente tem realmente essa questão de usar, sim, a suplementação de acordo com o objetivo também, de acordo com a rotina alimentar, a gente percebe, né, de acordo com exames, então aí a gente suplementa sim. Mas então não é eliminado os agrotóxicos quando você cozinha as verduras e os legumes. É recomendável usar o orgânico. Não é eliminado. Alguns são, mas não a maioria não. A maioria não. Quer dizer, a grande A maioria se eu não. entendi, talvez não sei se todo mundo ouviu, a grande preocupação dela é se os agrotóxicos ingeridos são eliminados. Não. Sim, No preparo, não. Pode isso alguns ser... não, alguns sim, enfim, não tem uma... Melhor é não arriscar. O melhor É melhor arriscar. pegar o orgânico. O problema é que eles né? são mais caros. Né? É melhor Como você pegar tira. o orgânico, pegar o alimento realmente que não teve esse ou processo. você plantar, né? Ou você plantar, pronto. É isso. É bom. Vai lá. Boa tarde, todo mundo. Meu nome é Ricardo, eu sou haitiano. Parabéns para vocês, porque eu gostei. A minha pergunta é uma pergunta mental. Gostaria de saber como podemos liderar quando o Inter está começando a perceber coisas que parecem ser certos, positivos para a nossa evolução, ainda a consciência fica contrária e não aceita aquilo que o Inter está evoluindo para nós. Parece que dentro de nós tem uma guerra entre si. Eu não entendi. Eu não entendi muito bem também, perdão. Eu não Que se... consegui. Entendi. Vai lá. Eu gostaria de saber como podemos lidar com esse acontecimento.
quando o intelecto começando a estar evoluindo, percebendo algo para nós poder ser certo, positivo, e a consciência humana, a consciência daquela pessoa está ficando contrária, não aceita essa evolução, parece dentro de nós havia uma guerra entre nós mesmos. Como podemos lidar com isso? Eu entendi. Um conflito interno para aceitar essa... Entendi. Quer dizer, o meu intelecto diz que uma coisa é certa e eu desejo fazer aquilo, mas internamente eu ainda me sinto fraco. Eu ainda aceito trabalhar com esse nível interno. Ele acaba falando mais alto, é isso, não é? Como é que a gente vence? Porque vamos pensar assim, tudo é memória, tudo fica em memória, inclusive no corpo, nós temos memórias, né, celulares. Eu vou dar um exemplo do que significa essa memória que nós estamos nos referindo. Vamos pegar uma criança que o pai ou a mãe batia muito nessa criança, tá certo? E a criança foi crescendo e sempre sendo subjugada de alguma maneira pelos pais. Então, do lado corporal, o que acontece? Vamos falar dessa memória que nós vamos chegar aí rapidamente. Quando uma pessoa, o pai ou a mãe, vem para bater na criança, ela já sabe que quando os pais estão se aproximando, ela vai apanhar, certo? Então, o que ela já faz? Ela já faz assim. Ela já vai se preparando para apanhar. O corpo, a memória que está no corpo, aqui, no físico, já vai convidando para fazer este desenho. E neste desenho eu já baixo a cabeça, já estou pronto. Já criei uma condição no meu corpo para apanhar. Só que como é que eu faço para tirar essa memória do meu corpo? Gente, acreditem, não tem psicólogo que vai curar isso. Ele vai ajudar no processo. Eu vou ter que pegar o meu corpo e dar uma outra condição física para ele. E quando que eu apago aquela memória? Quando eu dou uma memória nova. Se eu tinha uma memória que estava assim, eu preciso fazer alguma atividade física que convide ao meu corpo voltar à condição natural dele, que é a condição ereta. E aí eu vou, com esta prática, eliminando isto aqui. Dentro deste mesmo conceito, o que nós vamos fazer com uma coisa que intelectualmente diz para mim que é o certo? Eu estou agora frequentando uma doutrina espiritualista que me ensina dessa forma, mas eu ainda tenho hábitos enraizados, eu vou ter que treinar. E como é que eu treino isso? Eu treino estudando, lendo, pesquisando, para ganhar conhecimento, mas eu já tenho isso aqui no intelecto. Agora entra só uma coisa, que não tem outro caminho, é a vontade. Agora, como que eu substituo isso? Mas eu tenho vontade, mas ainda eu não consigo. E a gente ouve aqui nas reuniões que nós precisamos saber pensar. E como é que eu penso diferente de um pensamento que eu estou acostumado a pensar? Como é que eu posso fazer para pensar uma coisa que vem sempre na minha cabeça, ocupando a minha mente? Como? Com coisas produtivas. Se eu não ocupar a minha mente com coisas produtivas, eu volto a fazer aquilo que eu não queria. E no momento em que eu estou fazendo o que eu não queria, eu me pergunto, por que eu fiz isso novamente? Aí vem o arrependimento. Mas eu não queria fazer, mas eu fiz. Porque eu não peguei o meu tempo precioso, não peguei as ferramentas que eu tenho que são inatas e coloquei elas para alguma coisa produtiva. Se tu gosta de escrever, por exemplo, quando algum pensamento negativo veio na sua cabeça e te convidou para uma coisa que é diferente daquilo que o seu intelecto diz que é o certo, vai escrever. Se tu gosta de tocar violão, naquele momento vai tocar violão. Mas como é que eu vou tocar violão se tem uma coisa aqui que está falando para me fazer? Aí só tem um medicamento. Tu pega do bolso aqui uma caixinha, abre e toma um comprimido. Esse comprimido chama vontade. Sem esse comprimido da vontade, não se consegue nada. Não tem psicólogo, não tem terapeuta, não tem medicina chinesa, não tem o doutor, não tem a nutrição, não tem nada. Eu preciso dominar os meus instintos. Mas para isso eu preciso dar um sentido para a minha vida. Eu não quero me perder mais. Eu já fiz muito isso. Mas eu sou
partícula da inteligência universal, e eu quero me voltar com essa inteligência, eu não quero me separar dela. Eu preciso dar dignidade para a minha vida, mas isso eu preciso da minha vontade, e eu tenho que exercitar. Tem dia que você vai cair, tem dia que você vai levantar, e assim você vai exercitando, vai chegar um momento que isso não está mais na sua memória, porque você tocou tanto violão na vida, você cantou tanto, você escreveu tanto, que aquela memória já se apagou, e assim se dá o processo da evolução, tá bom? Fernando, você tem alguma coisa? Sensacional. A sua pergunta é pertinente e eu acho que ela tem tudo a ver com o processo de mudança. Como o colega sabiamente disse, a memória ela passa por conteúdos corporais e isso, para que você possa desconstruir, você precisa de prática e treino. Isso está tão enraizado às vezes no subconsciente que eu vou aproveitar os 3 passos para falar de nutrição, de corpo e consciência. Já ouviu falar num rio na Índia chamado Rio Ganges, onde as pessoas tomam banho, depositam os seus defuntos, fazem as suas necessidades, escovam o dente, lavam roupa, tomam água, usam aquela água para tudo, e eles não adoecem. E eles são iguais a eu, você, a todos nós. Por que eles não adoecem? E se você pôr a mão na água, você fica doente. Já pensaram nisso? Ela sinalizou a mente, né? Gozado, ele está lá escovando o dente, tem um corpo passando, um cadáver. Ele escova os dentes, toma água. O rio é sagrado. Para nós aqui, não. Isso é igual o Tietê. Não, ele é sagrado. E por que ele não adoece? E porque se eu beber, eu adoeço? Vocês já pensaram nisso? Porque ele se exercitou e aí ele imunologicamente ele é melhor do que eu. Jamais. Responde às mesmas doenças que você. Jung falava que a Índia é um grande inconsciente, é um mergulho lá dentro. O que faz ele ter a crença que aquilo é sagrado, é porque aquilo faz parte da vida dele, assim como tudo que nós estamos passando faz parte da nossa vida. Quando você resolve fazer mudanças, você desfaz de crenças. A crença de que aquela criança apanhava dos pais e aquilo estava impregnado no corpo, ela passa a não existir mais quando você vai, no teu inconsciente, passa a amar aquela criança. Então, em vez da surra, você abraça. Em vez dos palavrões, dos xingamentos, você acolhe. Isso é constantemente provado para aquelas pessoas que entram naquela água e falam, eu estou me curando. E muitos de nós, sem histerismo e sem processo de loucura, quando vai lá e entra na atmosfera, cria uma egrégora na Índia e passa aquela água no corpo, uns se curam e outros não. Se vocês acharem que a dipirona serve para todo mundo, uns ela simplesmente diminui a temperatura, para outros ela dá hipotermia e pode matar. O que faz esse componente? É só químico? Não, isso mostra que somos diferentes. Se somos centelhas divinas, o universo nos fez com peculiaridade, para que pudéssemos formar o todo, e o todo fazer parte das todas as demais diferenças. O todo só existe porque nós somos diferentes. Se nós fôssemos iguais, ele não teria a necessidade de existir. Quer dizer que quando evoluirmos e tirarmos as más impressões, o que realmente nos contaminou, seremos todos iguais? Não. Seremos o que a existência trouxe de melhor para nós. A individuação é o que me torna especial para Deus, para o universo, para os meus pares. Isso se faz com o que ele falou, exercício. Por isso que nós buscamos a longevidade. Quanto mais eu vivo com sentido, mais eu pratico um exercício, mais eu pratico respiração, mais eu pratico a caridade, mais eu me relaciono. Aí aquela impressão da surra, que está me minimizando, que está me colocando na condição de vítima, passa a ser a força motriz da mesma água que está lá e eu acho que é sagrada,
e me cura. Sim, sim. A situação muda. Isso. Isso. Perfeitamente. Perfeitamente. Sim. Espera só um minutinho. Calma aí. Calma, tem que ter o microfone. Deixa só ela te passar o microfone. Pode. Sim. Por causa da mente, é a mente. Sim. Por isso que eles não ficam doentes, porque se eles defecam na água, sim, as pessoas morrem em terra. Sim. E se tiver alguma ferida que eles mexem, toma água e não sim, fica doente. Se nós formos tomarmos a água, a gente fica doente. Então é por causa da mente. A mente. Então, ou é por causa dos genes, que eles são nascidos lá, que não dá problema. De forma alguma, eles são tão apropriados da mesma genética que a nossa. O que eu falo, vamos ampliar a história da mente. A mente, ela é um ponto, e a existência contempla tudo isso. Já ouviu relatos, eu vou chegar nisso que pode responder, que a criança fica presa e a mãe levanta toneladas para tirar o filho? Mãe que abre boca de crocodilo para tirar a criança? Nós somos praticantes de arte marcial. Um crocodilo é reptiliano. Ele fecha a boca, ele morre com a boca fechada. A mãe vai e abre. Isso. Crianças que te tiram outro debaixo do gelo usando o sapato. Os pais estavam indo lá na Flórida. Isso. O filho dele caiu e o crocodilo abocanhou. E o pai não sabia nadar, ele abriu a boca e a mãe tirou o filho e saíram da água. Porque ele mudou a concepção de crença. Se ele tivesse que pensar que isso é um animal que tem 15 vezes mais o meu peso e uma força absurda, e ele começa a racionalizar de forma equivocada, ele não vai. Ele se agrega ao medo, ele agrega aos destempéres, e ele passa a fazer o quê? Ele cria uma crença que ele não é capaz, que é o que o colega falou. Eu não sou capaz. Aquela pílula da vontade que ele falou, é isso. Então você acaba tendo condições para acreditar que a água é sagrada. Isso não é uma questão mental, entendeu? Isso é uma questão que envolve não só o raciocínio intelectivo, mas isso entra na condição de fé, isso entra na questão de espiritualidade, porque traz sentido à vida. Tira do macro e volta lá. É o único rio próximo. Os outros rios são distantes. A água não dá para tratar. Existem misérias na Índia terríveis. São por castas, é complicado. É a única forma. Você imagina, se ele precisa cumprir a longevidade dele, ele acreditar que aquela água vai matar ele, ele está enrolado. Ele toma e morre. Então, ele desacredita da crença e refaz aquilo. Nós não estamos preparados para isso. Se a gente encostar na água beber, estaremos complicados. E se eu e ele, que somos destros em artes marciais, tiver que enfrentar um crocodilo e a gente pensar, vamos largar a mão disso. Agora não dá. É a força mental. É isso. Então, essa disponibilidade mental muda. E Tem não lá, simplesmente a mente. Tem lá outra pergunta lá no fundo? Tá bom, já. Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta para a doutora Daniela. É a respeito de gordura para cozinhar. Óleo, banha. O que a senhora sugere? O que seria melhor para a saúde? Ok, vamos lá. Você lembra dos nossos avós, nossos descendentes que cozinhavam com banha de porco, enfim, que eram muito saudáveis? Pois hoje a gente tem uma grande complicação, é bem complicado nos dias atuais, que a gente tem esses óleos de soja, de milho, de canola, todos ali à nossa disposição, que realmente são gorduras que não fazem bem à saúde, tá? Então, o ideal para se cozinhar, se grelhar, enfim, o alimento seria ou o óleo de coco, tá? Ou azeite,
que existe hoje, inclusive, um azeite já próprio para refogar e grelhar, que você pode ter ele aguenta um pouquinho mais as temperaturas um pouco mais altas, tá? Ou manteiga, tá? Seriam realmente essas 3 opções que eu daria pro uso, realmente, o que eu faço em casa, né? Como com o que eu cozinho, né, na realidade. A banha vegetal não é boa, então? Não, vegetal não. Nem a outra? Não. Ai, meu Deus. Agora eu queria fazer uma pergunta para o chinês. Já virou chinês. Pode fazer. Como eu faço para ter uma saúde dos rins melhor? Como? O que ela faz para ter uma saúde nos rins melhor? Saúde dos Bom, são 2 situações. Algumas melhor. Falando em rim, a gente tem que falar de atividade física. Eu já olhei para ela, já peguei logo no ponto G. Tá certo? Atividade física, tá? Fundamental. Sem atividade... Porque, vamos fazer uma pergunta simples, gente. Se eu tenho um problema no joelho, tá certo? Eu quero resolver o problema do joelho. Tá. Mas a pergunta é, o que eu quero fazer com esse joelho depois de arrumado? Perfeitamente. Jogar tênis. Essa é a pergunta. Né? O que eu quero fazer com esse joelho depois de arrumado? Então, vamos pensar assim. Existe uma lei que rege o universo. E a elas tudo está sujeito. Se eu estou interagindo com esta lei, essa lei interage comigo. Mas eu preciso interagir com ela conscientemente, porque ela de qualquer maneira está interagindo comigo. Mas eu preciso da minha intenção. Tá certo? A lei universal, ela interage comigo, mesmo às vezes eu não sabendo ou não aceitando. Mas ela está interagindo. Mas e eu? Eu estou interagindo com a lei? Eu quero um corpo bom para quê? Para quê? O que eu quero fazer com o meu corpo? Então, assim, às vezes o paciente chega na clínica e ele quer tirar uma dor, que é o que eles mais querem, aliás, né? Quando eu convido para o processo, sabe o que é? Eu já não tenho tempo. Então, assim, tem alguns que têm a cara de pau de falar assim, olha, eu vou deixar o meu ombro aqui para você e vou fazer umas comprinhas no Carrefour, daqui a pouco eu volto para pegar. Dá para entender, né, o raciocínio. Ou seja, eu preciso querer alguma coisa com esse órgão. O que tu quer com o rim? Então, o que é melhor para o rim? O que é melhor para o corpo? O que é melhor para qualquer órgão? Primeiro, eu desejar alguma coisa boa com ele. Essa é a primeira situação. Segunda, no caso do rim, evitar o sal, equilibrar o sal. O sal é fundamental para equilibrar a energia dos rins, tá? Então, assim, vê de que maneira que você está trabalhando com a questão do sal. Banho de mar é muito bom e não tem nada místico, porque os canais de energia do meu corpo absorvem a água salgada do mar, vai para os meus rins, potencializa. Eu saio do mar, vou tomar um pouco de sol. Tomei um pouco de sol, absorvi tudo isso. Aí isso vem para os ossos. O rim alimenta ossos, cabelo, unhas e dentes. Esse é o papel do rim. Ele tem essas principais funções: de dar, de nutrir o cabelo, de nutrir a unha, de nutrir os ossos. Então eu preciso me alimentar com sal equilibrado, fazer atividade física para movimentar a energia da vida é a energia renal. A energia ancestral que eu herdo dos meus pais é a energia renal. Se eu pudesse pegar o teu rim agora, colocar no telão e ver a forma astral dele, eu ia ver os seus pais, os seus avós e todos os seus ancestrais somente pela energia ancestral, pela energia etérica. Isso, do rim, tá? Então, essa energia astral que está no nosso órgão, no caso do rim especificamente, dita todo o seu antepassado. Só que se existe um problema antepassado espiritual que pode afetar o nosso corpo físico, preste bem atenção,
Alguém precisa quebrar esse ciclo. Nós trazemos memórias espirituais que eu chamo de DNA espiritual. Alguém nessa família precisa quebrar esse círculo maligno. Que significa o quê? Avançar na evolução e falar, eu vou dar um basta nisso. Como é que se faz isso? Agradecendo aos ancestrais, meus pais, meus avós, tudo, né? E pegando esse órgão e tendo uma relação física e espiritual com ele. A relação espiritual com o rim é o ressentimento. Ressentimento. A mágoa. Mágoa significa, a palavra mágoa significa má água, água ruim. Mágoa, má água, água ruim. Então, tudo que eu absorver de ressentimento no meu espírito vai afetar diretamente os meus rins. Imagina, se eu não tenho atividade física, se eu me alimento inadequadamente, se eu tenho uma genética de DNA astral de antepassado complexa, como é que eu vou evoluir? Não vou evoluir, eu vou passar uma vida aqui engessado no meu corpo. Eu preciso resolver as minhas questões físicas, porque o corpo é uma prisão. O planeta Terra é uma escola, mas também nos aprisiona. Porque esse é o processo evolutivo. Então, basicamente é isso. Então, pensar na questão emocional, trabalhar a parte interna. Ah, mas como é que eu vou me deixar de me ressentir com alguém? Se você tem um ressentimento com alguém, mande uma mensagem para ele, de amor. Mas eu não consigo fazer isso, manda flores, mas ainda não consigo. Faça alguma coisa para interagir com isso. No momento em que eu interajo com esta emoção superior à do ressentimento, eu quebro o ciclo e, astralmente falando, eu começo a banhar o meu rim de uma outra atmosfera. Aí vem o espiritual, tá certo? Então falamos do espiritual, falamos do mental, que agora eu não vou mais me ressentir com aquela pessoa. Eu preciso cortar esse ciclo, vai fazer mal para o meu rim. Então assim, se não for por amor, vá por inteligência. Muito bom. Tá certo? É isso, tá? Aqui tem mais uma aqui. Bom dia, meu nome é Regina e eu tenho uma amiga, muito amiga mesmo, que ela e a família estão fazendo aquela dieta low carb, que é só proteínas e tudo que vem da terra, né? Legumes, verduras, não come arroz, não come pão. Então eu queria saber se essa dieta, na verdade isso não é uma dieta, é um estilo de vida, né? Você muda seu estilo só usando isso. Eu sempre, a alimentação nossa, ela está realmente muito rica em carboidratos, tá? Isso é fato, tá? As pessoas, elas, desde criança, né? O que você come no café da manhã? Pão francês, café com leite. Pão francês, café com leite. E isso já vem, né? De anos para cá, tendo essa mesma alimentação, tudo. Então, o que acontece? Nós precisamos, no nosso corpo, de uma quantidade de carboidrato, de proteína e de gorduras, ok? Em equilíbrios. E o que significa low carb? Significam alimentos que têm uma quantidade menor de carboidrato, tá? Por quê? Porque a nossa alimentação está muito carboidrato, né? Você percebe que as pessoas, elas comem macarrão, elas comem uma quantidade, está desequilibrado, a quantidade, aquele pratão de comida, é muito arroz, é muito pão, muita massa, muita batata. Então, por isso que veio essa história da low carb, que significa o quê? Dá uma freada, está comendo além, está indo além daquilo que o seu corpo, a sua máquina está precisando. Então, assim, e tentar escolher outros carboidratos que tenham o quê? Índice glicêmico mais baixo, que significa o quê? Que quando você come aquele alimento, o açúcar que é liberado daquele alimento, do carboidrato, não seja assim muito rápido, não atinja, né? Então, o açúcar ele é degradado e ele eleva a glicemia, significa o quê? Aumenta a quantidade de açúcar na tua corrente sanguínea, né? Muito rapidamente, e logo o que acontece com esses carboidratos? Por exemplo, pão francês, um macarrão, logo cai essa taxa de açúcar do sangue. E muitas vezes, não sei se vocês já
perceber, vocês comem aquela macarronada, né? E dali 1h30 está com fome. Né? Então, é exatamente isso. O açúcar é liberado, logo o seu corpo usa, coloca ele dentro da célula e aí você fica com fome novamente. Então, assim, temos que alcançar o quê? O equilíbrio disso. E, na realidade, a gente tem carboidrato em vários outros alimentos, não só no pão, no macarrão, né? A gente tem carboidrato em legumes, né? A gente tem carboidrato nos grãos. Então, por que não escolher um pouco mais, diminuir e escolher um pouco, assim, os integrais que têm um pouco mais de fibras, vitaminas, escolher outro tipo de carboidrato numa quantidade um pouco menor, sim, tá? A gente tem o doutor pode até me confirmar, diabetes tipo 2, sim, como uma doença que está numa epidemia muito grande, tá? E isso foi devido ao quê? Devido a esse alto consumo de com certeza, carboidratos, frutas, bebidas alcoólicas. Aí entra outros alimentos também em questão que vão estar fazendo esse aumento desse açúcar na tua corrente sanguínea, tá? Então, esse aumento vai fazer com que você force seu pâncreas, né? Force o pâncreas, libera insulina para colocar açúcar na célula, libera insulina de uma forma de uma vez só. Aí o que acontece? Ele fica cansado. O órgão, você cansou o seu órgão de liberar tanto aquela insulina que ele vai começar a liberar aquela insulina, vai ficar ineficiente. Ela não consegue mais fazer o papel dela, que é colocar o açúcar dentro da célula, aquela molécula de glicose. E isso tudo acontece por quê? Por conta das suas escolhas alimentares em excesso. Nada na vida, gente, isso é verdade, né? Todo mundo tem que concordar. Tudo que a gente faz com muito excesso, ou 8 ou 80... Extremos, né? Os extremos, exato. Vai ter alguma, né? Você vai ter alguma reação devido àquilo, na tua saúde ou na tua vida, enfim. Então, né, mesmo na questão, né, emocional, na pessoa que é muito nervosa, então, que até você comentou, né? Vamos tentar o equilíbrio em tudo. Com relação à alimentação também, né? Espera só um minutinho, tinha um na frente ali, daí é você, tá bom? Vai lá, Moisés. Bom dia, doutor. Eu fiquei muito interessado da experiência que o senhor fez. E, se não for demais, eu gostaria que o senhor fizesse mais 2 experiênciazinhas. Naquele fato, se eu estiver errado, o senhor me corrija, por favor. Parece que o senhor falava sobre sentimentos. Quando a pessoa não rejeita uma coisa ou aceita. E na hora da alimentação, que está comendo alguma coisa que gosta ou que não gosta. Aí, no caso, por exemplo, eu gostaria que o senhor fizesse uma experiência de uma pessoa que está se alimentando diante de alguém que... É o meu caso. Eu não gosto de estar perto de quem é enfastiado, que está rejeitando a comida. Eu prefiro mais aquele que come um pouquinho a mais porque está gostoso do que aquele que não quer comida, está sempre enfastiado. Porque, aliás, eu penso que a comida foi feita para nos nutrir, nos dar força, não o indivíduo ficar fazendo rejeição a ela. Eu gostaria que o senhor fizesse essas 2 experiências, se for possível. Da questão da rejeição? É rejeição, é rejeição. O camarada, eu rejeitar uma pessoa que está perto da gente, que não gostando, não querendo comer, enfastiado. Acho que a pessoa deve sentar à mesa para querer se nutrir, não para ficar rejeitando a alimentação. E eu não gosto de ninguém perto de mim com esse comportamento. Eu não gosto. É isso que eu gostaria que o senhor fizesse. Então é assim. Vamos supor, se o senhor estiver numa mesa onde tem uma pessoa que tenha essa característica, isso o senhor já está dizendo. Quer dizer, o senhor não gosta, tá certo? Quando a gente faz uma coisa que a gente não gosta, a gente diminui o nosso nível de energia. Por quê? Isso é cerebral. Se eu diminuo o meu nível de energia, eu já dei um comando para o cérebro, né, doutor? Eu já dei um comando para o meu cérebro que aquilo eu não quero. Vou dar um exemplo prático. Quando a gente é jovem, começa a namorar, tá certo? Está trabalhando, fazendo faculdade, cansa, né? Trabalhar e fazer faculdade. Aí a menina liga para tu. Você acabou de chegar da faculdade, você nem jantou. Aí ela liga, começo de namoro, tá? Vamos dar uma volta? Só se for agora. Mas tu já comeu? Não, quando eu voltar eu como. Eu trabalhei o dia inteiro, estou cansado,
Cheguei da faculdade, não comi nada, aquele cachorro quente de porta de faculdade que todo mundo conhece, né? E aí assim, eu encontro energia ainda para poder fazer algumas coisas depois, mas eu não estou alimentado para isso. Mas vem da onde isso? Daqui. Então eu posso estar com todas as condições favoráveis, mas se tem alguma coisa que me contraria e aquilo eu não gosto, eu não preciso nem fazer o exercício. Não me dá energia para aquilo. A gente já, olha, porque é assim, né, gente? Vamos falar o que é verdade. Em festas familiares, nem todas são maravilhosas, né? Tem algumas que a gente vai para cumprir o protocolo, tá certo? Isso é com todo mundo, né? Todo mundo em algum momento foi em alguma festa para cumprir um protocolo, porque vai ter alguém lá que tu não suporta, mas tu tem que ir. Como é que vai deixar de ir numa festa de uma família, de tal, né? E recusar um determinado convite? Mas você já sabe. Então, assim, o que eu recomendo? Coma na sua casa, antes de ir para a festa, sabe? Porque chegando lá, você vai ter um desprendimento melhor de dissabores. E quando a gente fala em alimento, alimento é prazer. E como é que a gente faz isso na medicina chinesa? Muito simples. Tem alguma festa que não tem comida? Não existe. E por que não existe festa sem comida? Por que não existe reunião sem café? Por que não existe visita sem café? Por que não existe 82 anos sem bolo? Porque no final, o que a gente leva dessa vida é o que se come. Tá certo? Então, vamos pensar assim, né? Tudo que a gente faz com alegria e com prazer termina em comida. A comida é o símbolo da união, é o símbolo das coisas boas. Quando a gente recebe alguém em casa, por exemplo, a Cíntia, que é minha esposa, quando chega alguém lá, eu falo assim, ô Cíntia, espera um pouco, deixa a pessoa sentar primeiro, ela já quer sair servindo, porque ela é muito dessa característica, né? Ela gosta de servir, como a Sandra também, não é, Flávio? A Sandra também é assim, quando a gente vai visitar eles, ela já sai fazendo alguma coisa. Então assim, é aquele prazer que nós temos de receber e tudo está ali na mesa. Então foi falado aqui sobre a interação, né? Sobre a importância da gente interagir. Então assim, tem algumas coisas que a gente tem que se preparar um pouquinho antes. E aquelas que der para evitar, sem criar confusão, a gente evita. Aquela que não for possível, vai na casa de alguém para almoçar. Tu sabe que não é, tem pessoas lá que tu não gosta muito, ou vai já ter vai alimentado. Exatamente. Então, eu espero ter respondido a resposta do senhor dessa forma, mas o conceito com aquele exercício que a gente fez com a doutora é o mesmo. Se eu pegar o senhor aqui e fizer esse exercício, se eu tiro o senhor desta condição que o senhor colocou, o senhor vai estar com bastante força aqui. Se eu coloco o senhor na mesa para nós e mentalizarmos aquela ideia, tá certo? E a gente colocar aquela pessoa que o senhor se referiu, que tem aquela característica que incomoda o senhor não vai conseguir segurar aqui. Porque a sua mente não tem disposição, o senhor não colocou essa condição para ela, tá certo? Então, eu espero ter respondido a pergunta do senhor. Tem mais outro aqui? Ah, ok. Vai lá. Ah, ok. É melhor. Na medida do possível, a gente se afastar daquilo que não nos faz bem. Na medida do possível. Vai lá. Doutora, eu quero saber o seguinte, se a senhora falou do café. Eu quero saber se o café faz bem ou faz mal. Porque ele é um pouco assim, meio gorduroso, se entope as vias, aquelas veias, as nossas artérias. Quero saber também o seguinte, se comer de 3 em 3 horas é mito, emagrece ou como que é? Se a gente tem que comer só uma vez por dia, assim... porque os médicos sempre falam que a melhor alimentação da gente é na parte da manhã. É o café que a gente tem que fazer, um café bem reforçado, gostoso. No almoço a gente almoça razoavelmente e na janta é que nem um mendigo. Come pouco, sem engordar, para não engordar. E aí eu estava também vendo na internet, um amigo seu
Peter Liu, ele é chinês também. Ele falou que os nossos... Você virou chinês, né? Essa é chinês, né? Já reparou que agora você é chinês. Não, mas agora tem uma coisa mesmo curiosa. Mesmo com esse nome, o Birajara, você é chinês. Mas tem uma coisa curiosa, que todo mundo me chama de chinês, e quando liga na clínica, fala, eu quero passar com chinês. É sério então, isso. É verdade. Vai lá, Dani, responda a pergunta, por favor. Desculpa, qual é o seu nome? Nadirce, então. Nadirce, primeiro foi relacionado ao café, à alimentação em geral. Que hoje em dia também a gente tem muitas informações, né? Internet, em amiga que está fazendo, uma fulana disse uma coisa. Então, assim, fica assim um monte de dúvida mesmo, tá? Então, o que seria o mais correto, ao meu ver, tá? Buscar com profissionais que estão aptos a estarem falando a respeito daquela situação. Isso com certeza. Assim como, de repente, você tem algum problema de saúde, você vai buscar um médico para justamente te orientar nisso. E não fuçar um monte de site, porque você vai achar muita coisa. E você vai ficar completamente perdida, tá? Então, assim, o fato o café, ele é um alimento muito bom, ele não tem nenhum tipo de problema relacionado. É claro que, de novo, eu volto naquele ponto do excesso. Tudo que é em excesso vai fazer mal. Que é até como eu comentei que eu estava tomando muito café, que eu percebi que era um excesso meu e que eu resolvi dar uma mudada, dar uma intercalada com chás, e que isso fez muito bem para a minha saúde. Então, a gente tem que... Nós mesmos sabemos, na realidade, o que vai fazer bem para o nosso corpo ou não, né? E está tudo aí, a gente realmente sabe, e a resposta está dentro de nós também. É claro que com orientação, mas a gente sabe o que está em excesso, o que não está. Então, assim, o café não tem problema nenhum. Né? Qual é o problema do café? Claro que se você tomar 1 litro, que nem eu estava tomando, vai ter 1,5 litro, 2, sei lá quanto que é. E assim, claro que também o que você... o negócio de adoçar também é muito... então, se você põe muito açúcar, né? Muito... Então, o melhor não é nenhum. O melhor é tomar o café do jeito que ele é. Sim, sem nada. Dani, a questão da alimentação a cada 3 horas, ou... Meu pai costumava falar que não importa, importa a quantidade. O cara que gostava de uma bebidinha, então, não, só toma lá 1 copo por dia de vinho. Comprou um copo grandão. Que voltamos a falar no equilíbrio, né? O que tem você também tomar uma taça de vinho ao dia? Né? Depende do tamanho da taça. Né? Então, não tem nada que seja o ideal, tá, de ser feito. Na realidade, eu como, por exemplo, de 3 em 3 horas. Porque eu como menos, pouco e, tipo, que nem passarinho, realmente, né? Tá? Então, as escolhas, eu acho importante, sim, que a gente coma a cada 3 horas, mas vai depender o que escolher, a quantidade, né? Então... Você... Todas elas precisam de ácido fólico, que nós precisamos. E ele falou que ele toma a vida inteira, e ele toma o ácido fólico. E também vitamina B12. O que o senhor acha desse Aí eu já vou passar a pergunta para os meus Acho melhor o doutor Fernando... Aí já passo para o doutor, tá certo? Por gentileza, doutor. Então, vamos lá. Assim, suplementação. Assim, se você for ver, organismos são muito semelhantes, mas a disposição é diferente. A gente brincou na história do Gange, né? Do que serve para mim não serve para o outro, né? Provavelmente, o organismo do Dr. Peter, ele realmente tem essa disponibilidade e benéfices usando. Para outra pessoa não faria tão bem. Como você falou da vitamina B12. A vitamina B12 faz muito, muito bem para a saúde. Se você exagerar nela, segundo as medicinas tradicionais, não só a chinesa, ela pode começar a esfriar um pouco o seu corpo.
o excesso de vitamina, porque eu tenho a necessidade de colocar isso para fora, urinar, e chega uma hora que eu estou urinando, mas eu acho que está me fazendo bem. Isso é um período. Por isso a medicina convencional é muito boa para tratar de imediato. Então, se você teve uma perda, um desgaste, uma desidratação, vamos suplementar aquilo para que você melhore por um período. Mas será que eu tomar isso o resto da minha vida? Será que vai fazer bem? Então, esse equilíbrio que ocorre com os desequilíbrios que eu tenho que interferir. Não só eu, a colega, o colega, nós interferimos aí, para que você tenha um desgaste menor no desequilíbrio. Para ele, talvez ele tome, porque há-se a necessidade dele fazer isso para que o bem-estar ou o equilíbrio de vida dele permaneça. Mas eu não posso falar para você de forma alguma que isso é generalizado. Eu vou lá na farmácia, compro e começo a tomar. Não diria isso. Tem algumas situações que você pode falar, a vitamina B12 pode ser bem empregada? Pode. Quando você está com uma carência alimentar, quando você não está se nutrindo bem, quando você está se hidratando mal, isso pode ser realmente tomado por um período. Mas eu sempre penso assim, se eu estiver comendo, alimentando bem, vivendo bem, me interagindo bem, será que é a vitamina B12 que vai fazer a diferença na minha vida? Eu acredito que não. O Pelé fez, ele vendeu Vitasay, para você ver, o Pelé viveu muito tempo, mas ele, né? Nunca tomou Vitasay, com certeza não era o que ele tomava. Até porque depois descobriram que o Vitasay era fubá. Então, ainda teve isso. Então, quer dizer, é bem individual, talvez para ele faça muito bem, mas eu não recomendaria um uso generalizado. Nós temos tempo para mais uma, no máximo 2 perguntas, tem 4 pessoas, então eu vou pedir brevidade para quem responder, brevidade para quem está perguntando, para a gente poder terminar essa fase de perguntas para o Gilberto poder falar. Bom dia, meu nome é Elson. Eu sou uma pessoa, tudo que foi falado aí eu já provei de um pouco, 5 infartos, hipertensão. Eu gostaria de saber, pela medicina chinesa do doutor, que é o seguinte, foi comentado muito de chás. Por ser uma pessoa que eu descobri a diabetes quando eu tinha 15 anos, e quando a gente é jovem, acha que é imortal, e não se previne por nada. Hoje, com 54 anos, eu estou sentindo tudo isso na pele, o caso de treissafena, mamárias, infartos, derrames e etc. Meu médico até brincou comigo que eu estou parecendo aquele filme, Duro de Matar, você está duro de morrer. Mas, enfim, eu gostaria de saber, doutor, o seguinte, nós falamos hoje aqui de medicina natural, alimentação, tudo natural, a gente escuta muito falar também que nem no caso da natureza, o índio ele sabe o que mata e o que cura. Voltando para a questão dos chás, eu pergunto para o doutor o seguinte, hoje a gente vê que, por causa da diabetes, tem-se a insulina, tem a medicina que aplica todos os medicamentos. E a gente escuta também ao longo do tempo, eu escutei muito, desses chás que se fala. Os chás aí, pata de vaca e etc, etc. A medicina, às vezes, ela condena essa situação porque não foi feito o teste em laboratório. O que o doutor hoje fala, como através da medicina chinesa, sobre chás para esse tipo de doença? Bom, primeiro assim, a questão da diabetes, a gente não pode desassociar o corpo físico do corpo mental e nem do corpo espiritual. Então, eu sempre vou responder baseado dentro desses 3 conceitos, né? Eu vou pegar o finalzinho para depois voltar lá rapidamente. A questão do chá, qualquer coisa, qualquer alimento que a gente for ingerir, eu prefiro pecar pela falta do que pelo excesso. Então, sempre procurar um médico. Sempre o médico. Sempre primeiro o médico. Ele faz todos os exames que for necessário. Tá certo? Então, sempre pautar nesse sentido. Então, exames, boa orientação, seguir rigorosamente o que o médico fala, porque nós temos um péssimo hábito de achar que a gente sabe alguma coisa em termos de medicina. Uma coisa é o conhecimento que eu li, a outra coisa foi o que eu me formei e vivenciei. São conhecimentos completamente diferentes, tá certo? Então a experiência dita muito, as pesquisas ditam muito. Então sempre procurar alguém que tenha know-how para isso. Com relação à medicina chinesa, eu não posso desassociar das questões psicossomáticas. Com relação à questão que o senhor me colocou, a diabetes, o senhor falou de condição de circulação de sangue, coração, mamária, etc.
Então, assim, vai uma dica. Com relação a isso, precisamos, dentro deste conceito de sintomatologia ou de patologia, começar a interagir com a vida com mais alegria. Estou falando no caso específico da diabetes e das considerações coronárias, tá? E do chá também que ele colocou, né? Isso. A questão do chá, eu particularmente acho assim, procurar um médico. Eu bato nessa tecla. Eu não indico nada disso para ninguém. Eu peço para procurar o doutor. Lá eu faço isso, tem um doutor que trabalha com a gente. Até porque pela mensagem aqui, as coisas podem servir para um e não servir para outro. Então é isso. Pata de vaca pode ser bom para mim e matar outra pessoa. Então, médico, ele que vai ter a leitura dos exames e saber que somos diferentes. Então, com relação a essas patologias colocadas, especificamente, tá? Eu estou falando especificamente da diabetes e das questões circulatórias. Circular melhor com a vida, aceitar melhor as coisas, fazer com que elas fluem pelo meu coração, pelas minhas artérias. Toda vez que eu resisto a alguma situação, eu crio um bloqueio. Criando um bloqueio, vasoconstrição. Vasoconstrição, coração tem que bombear mais. Aumenta a minha pressão arterial. Calibre das artérias diminui, porque eu não estou deixando fluir. Tem alguma coisa que eu resisto. Mas quem sou eu para resistir a alguma coisa? Deixa fluir, deixa fluir. Nós temos 2 ouvidos. Um entra e o outro sai. Temos 2 mãos. Uma absorve, a outra entrega. Somos dual. O universo é dual, o ser humano é dual. Deixa fluir. Com relação à diabetes, para finalizar, se envolva com mais coisas alegres, com as pessoas, com aquilo que as pessoas gostam, com aquilo que tu gosta. Vai fazer aquilo que o senhor gosta de fazer para ser feliz. Tá bom? Legal. Outra ali. Bom dia. Um dos pontos que foi falado aqui muito com relação ao equilíbrio é a prática da meditação. Eu queria uma dica de vocês, qual que é a melhor forma de fazer isso, né? Porque às vezes muita gente tem rotina muito agitada, né? Casa, trabalho, filhos, e acaba encontrando pouco tempo para parar, sentar, se autoconhecer, silenciar a mente, e até para evidenciar um pouco do autoconhecimento. Então, qual que é a melhor forma de parar e meditar e trazer um pouco mais de equilíbrio e ter um dia a dia mais equilibrado, mais conciso, enfim, como é que melhor forma... Às 7 da manhã, às 8 da noite. Isso, com uma bela irradiação. Essa é a melhor forma, mas aí também tem alternativas. A questão da meditação envolve a postura física, a presença de espírito e a vontade. Muitas pessoas imaginam que meditar é entrar em transe, não é. A meditação é um processo consciente. Então, prática de meditação simples. Sentou numa cadeira confortável, a que tu gosta. Coluna reta. Por que coluna reta? Se eu tiver assim, não vai funcionar. Entra por aqui, no topo da cabeça. Eu preciso fazer uma conexão com o astral superior. Conexão com o astral superior, já está dizendo superior. Então, eu estou físico, não posso fazer assim. Tá certo? Então, o cosmo, vou absorver a energia cósmica, entra pelo topo da cabeça, também assim, para passar pelos 7 centros de força. Por onde está esses 7 centros de força? Na coluna, por isso coluna reta, cadeira confortável, cruzar os pés e as mãos. Por que cruzar os pés e a mão? É uma questão dogmática? Não, só para fechar o fluxo da energia yin e yang, positiva e negativa. Mas qual energia que é boa? Não existe boa ou ruim, são energias complementares. Então, só isso aqui. Fechou os olhos. Por que fechar os olhos? O olho é uma coisa que se engana com muita facilidade. O olho humano. Quando eu fecho os olhos, cruzo isso aqui, polo positivo e negativo, abro a terceira visão. A terceira visão, que é o terceiro olho, me conecta com o astral superior. Neste processo, consigo enxergar o que eu estou fazendo aqui na Terra. Eu consigo ir para a fonte. Para que eu volte para a fonte, um dos processos mais importantes é a meditação, porque eu fecho os meus olhos materiais para não me confundir com nada nem com ninguém. Essa terceira visão naturalmente começa a se abrir e através desses polos que estão fechados. Só isso, mais nada. E o tempo? Para quem está começando, 1 minuto, mas 1 minuto não é nada. Faz 1 minuto de meditação, você vai ver que é muito.
Qual é o tempo certo? Para quem tem 30 anos, 30 minutos. Para quem tem 40, 40 minutos. Para quem tem 60, 60 minutos. Por quê? Preciso de mais energia cósmica. Preciso de mais conexão para absorver o meu corpo físico e fazer com que esse corpo esteja revitalizado. Então, eu me nutro de energia cósmica. E aí, o tempo é assim, começa com um pouquinho. Se tu tem 27 anos, 27... no racionalismo são 7 minutos. Isso. Alguém quer só fazer rapidamente para a gente poder complementar para as outras perguntas? O exercício que ele falou é pleno e efetivo e deve ser feito, mas muitas das vezes a vida não nos permite durante o dia, que é muito importante. Então, no ônibus, no metrô, no carro, preste atenção no que o corpo está dizendo. O ar que entra, o ar que sai. Eu respiro e passo a prestar atenção na respiração. Você vai ficar plena, não vai perder, não vai se distrair, mas só vai ter atenção voltada no ar que entra, no ar que sai. Isso diminui uma coisa chamada cortisol e vai te deixar menos tensa para resolver as coisas. Respiração. E quando estiver melhor nisso, começa a respirar e escutar o coração. É difícil? Não é. Isso é simplesmente um foco de atenção. Metrô, ônibus, andando, tá? Isso faz parte do exercício à noite. Legal, muito bom. Quer comentar alguma coisinha? Não, eu ia complementar justamente o fato da respiração, né? Que é na meditação que eu pratico e que fiz também, que é o mindfulness, que eles falam que é justamente isso, você ter o foco e a atenção plena no momento presente. Para que você esteja no presente, o fato de você respirar já te traz, como o doutor falou, para esse presente. Então, um dia que você esteja mais ansiosa, mais tensa, mais nervosa também, você começar a respirar, você já vai se auto-acalmando, se auto-conectando, né? Então, conecta com o seu eu maior, o seu eu superior aqui dentro, através da respiração. Gente, eu acho que a gente não tem mais tempo para perguntas. Última pergunta, tá bom? Última pergunta. Porque a Sônia pediu. Aqui está uma energia aqui difícil, viu? Mas a gente resolve. São para os três. Eu conheço o racionalismo, 2 livros maravilhosos, que é o Racionalismo Cristão Básico, Ciência Espírita. E de vocês três, qual é a conexão do racionalismo cristão, onde vocês estão presentes, se caso estão, por causa da sua espiritualidade? Eu percebi que 2, mais espiritualmente falando, ela um pouco diferente, mas deve conhecer o racionalismo cristão. Gostaria de ouvi-los. Sim, eu conheço o racionalismo, já trabalhei com uma pessoa que frequenta muito, né, o RC, conheço a Soraya, já assisti inclusive de vocês aqui, não foi aqui, tá? Foi em outra filial. E eu sigo a linha espiritual também, né, da parte espírita mesmo, e frequento um centro espírita mais próximo lá da minha casa, né? Mas respeito muito, tenho minha imensa gratidão, acho que é incrível o que vocês, né, plantam aqui, estão aqui, essa conexão, essa energia, e é isso, amém. Ok. Bom, eu conheço o racionalismo por leitura, eu não tenho prática de vivência na casa, mas eu vou de encontro com o que eu prezo muito na medicina. Se o contexto traz a espiritualidade e a casa promove isso de forma a compreensão do universo e promover a evolução de todos presentes, isso casa com saúde. E como saúde é o meu foco de trabalho, eu acredito que isso é um caminho. E talvez um grande caminho, porque traz e reverbera o que eles pregam, o que eles traduzem nos postulados, para que a vida de todos melhore. Eu venho de encontro com isso na espiritualidade. Tá bom? Bom, não acabou ainda, lógico, nós temos... Ele queria ouvir o... ele quer ouvir a opinião do chinês. Eu vejo assim, o racionalismo, ele é uma escola que educa, como diz, né? Educa, orienta e esclarece.
Então, acho que esses 3 conceitos para a vida da gente, ele pode entrar em qualquer escolha que você fizer fora daqui. Então, independente do que cada um partilha na sua essência religiosa fora daqui, o racionalismo, ele consegue abranger e entrar em qualquer situação dessa a partir do momento que ele tenta educar o quê? O ser humano. Então, ele não prega a religião, ele prega a educação. Então, como é uma escola, eu estou candidato a essa escola. É o que eu fiz. Eu me candidatei a essa escola e estou tentando usar desses conceitos no meu cotidiano. E aí, na hora que eu consigo fazer isso, a minha vida evolui, aí eu me torno uma pessoa mais feliz. E o mais importante que eu acho aqui, que dos ensinamentos que a gente tem aqui, é a gente aprender a se educar, a dominar os próprios instintos e através desse esclarecimento que a gente tem aqui dentro. Mas não adianta tudo isso se lá fora eu não praticar o exercício. Eu preciso fazer o exercício. Aqui é tudo lindo, maravilhoso, mas quando eu saio ali fora, começa o meu exercício. Então, como é uma escola, estou candidato a essa escola e tem me feito muito bem. Eu acho que é isso. Muito bem. Tá?